Fala família montessoriana, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, professor de Química e diretor aqui na Montessori. E eu estou aqui para resolver as questões da UERJ, Vestibular Estadual 2020, que aconteceu no último domingo, não sei que dia foi, dia 9 exatamente. E vamos para a questão 7, que é a primeira questão de Química. Vamos lá. Com reflorestamento, é possível minimizar os efeitos do aquecimento global, tendo em vista que uma árvore consegue captar, em média, 15,6 kg de gás carbônico lançado na atmosfera por ano. Deixei aqui. Sempre digo que é muito bom você ou sublinhar a prova ou você deixar anotado em um canto as informações importantes. E isso é importante. Uma árvore capta, em média, 15,6 kg de CO2 por ano. Ok. Sabe-se que na combustão completa da gasolina, todos os átomos de carbono são convertidos em moléculas de CO2. Show! Outra informação aqui, combustão completa, porque incompleta gera monóxido de carbono, que é só CO, e a completa gera dióxido e água. Na incompleta também tem água. Vamos lá. Admitindo que 1 litro de gasolina contém 600 gramas de isoctano, que é o C8H18, e 200 gramas de etanol, que é o C2H6O, no período de um ano, uma árvore será capaz de captar o CO2 emitido na combustão completa de X litros de gasolina. O valor de X corresponde aproximadamente a... Bom, questãozinha de estequiometria aí, que a gente tem que saber o quanto de CO2 é gerado, uma vez que a informação que a questão te dá aqui, né? Ela te dá em função de CO2, quilos. A gente tem que saber o quanto, a partir da combustão do isoctano e do etanol, é gerado, o quanto de CO2 é gerado nas reações. A primeira informação que a gente tem que ter conhecimento é combustão. O que é combustão, né? A combustão é nada mais que a reação de um certo composto com gás oxigênio. Ele precisa estar presente para que haja a combustão, gerando. Se eu tiver uma combustão incompleta, eu vou ter monóxido de carbono, que é CO, e água. Se eu tiver uma combustão completa, que é todo o meu composto reagiu com todos os mols de oxigênio disponíveis, eu vou ter dióxido de carbono, que é CO2 e água. Ok? É que ele fala que é uma combustão completa. Primeira etapa é você montar a reação de combustão. Então a gente tem aqui o isoctano, que é o C8H18. Então ele vai reagir com oxigênio gasoso, gerando dióxido de carbono, água. A gente precisa equilibrar essa reação. Primeira etapa de qualquer questão de estequiometria é ver se está tudo equilibrado. Se nada estiver equilibrado, se você começar a trabalhar com a reação que ela não esteja no equilíbrio, a questão está toda errada. Você está trabalhando, você vai chegar no resultado que, para as contas que você fez, as contas estão certas, porém, não é o correto na forma química, ok? Então, a gente pode equilibrar primeiro o carbono, né? Aqui nós temos 8, aqui nós teremos 8. Depois o hidrogênio, aqui nós temos 18 hidrogênios. E aqui, como tem 2 na água, a gente vai botar um 9 aqui. Essa anotação aqui não é muito comum, mas a resolução dessa questão é dessa forma. Então a gente bota que nós temos 25 sobre 2 mols de oxigênio gasoso, né? Que é o O2. Ok. Outra etapa muito importante em questão de estequiometria, já deixar a massa molecular calculada no cantinho aqui. Aqui o carbono vale 12, né? Ele pesa 12 gramas por mol. Então você bota 12 vezes 8, que é a quantidade de carbonos aqui. O hidrogênio pesa 1, então você bota 18 vezes 1. No total vai dar 114 gramas por mol. Mesma coisa aqui para o nosso etanol, né? Você vai reagir etanol, oxigênio gasoso, gerando dióxido de carbono, que é o nosso gás carbônico, e água. Calcula aqui, 12 vezes 2, 6 vezes 1, mais 1 vezes 16, que é o peso do oxigênio, dá 46 gramas por mol. É bom você deixar aqui também a massa molar do nosso dióxido, porque ele vai ser útil ali na frente. Sempre deixe, porque você está trabalhando com ele e aí, em função dele, calcula para já deixar salvo. Agora a gente vai partir para os cálculos estequiométricos, né? Que é saber quanto de CO2 é gerado em cada reação dessa, de acordo com a estequiometria da reação. Ok? Ele te diz que 1 litro de gasolina tem 600 gramas de isoctano e 200 gramas de etanol.
Então, primeiro vamos reagir o isoctano. Em 1 mol desse cara, você vai ter 114 gramas por mol. 114 gramas no caso, porque é a massa molar dele, né? Quantos gramas por mol você tem naquele cara? Em 600 gramas eu tenho um valor X, ok? Não sei qual é esse valor que eu quero descobrir. Então, você vai multiplicar esse cara com esse cara, vai multiplicar esse cara com esse cara. Como você quer descobrir o X, você vai isolar ele. Então você vai passar esse cara para baixo daqui, dividindo, que vai dar 5,26 mol. Show? Até aí? O que a nossa reação estequiométrica nos diz sobre isso? 1 mol de isoctano gera 8 mols de dióxido de carbono. Então, independente da quantidade, eu vou ter 8 vezes mais CO2 gerado, ok? Então, se eu tenho 5,26 mol de isoctano, eu vou gerar 8 vezes isso de CO2. Esse valor é igual a 42,08 mol, ok? Então, a gente tem que saber agora a quantidade de CO2 em gramas nesses 42,8 mol. A gente sabe que 1 mol desse cara pesa 44 gramas. 42,08 vai ser Y. Você vai multiplicar esses dois, vai descobrir o valor que é 1.851 gramas. Ok? E agora a gente tem que fazer a mesma coisa com o etanol. O processo é basicamente o mesmo. A gente tem que saber. A gente sabe que 1 mol de etanol tem 46 gramas e eu quero saber em uma quantidade, eu quero saber, na verdade, uma quantidade de mols, a quantidade de mols presente em 200 gramas. Pega esse cara, passa pra cá, pega esse cara, passa pra cá. Como, na verdade, eu quero saber isso daqui, esse cara aqui vai voltar dividindo. Então, eu vou ter 200 dividido por 46, me dando 4,34 mol. Na primeira reação, a gente tinha que 1 mol de isoctano gerava 8 mol de CO2. Na segunda, a gente tem que analisar da mesma forma. Só que aqui, 1 mol de etanol geram 2 mols de dióxido. Então, independente da quantidade de mols que você obtiver, você tem que dobrar isso, de acordo com a reação, de acordo com a estequiometria da reação. Então, você tem 4,34, dobra isso, você vai ter 8,68 mols de dióxido de carbono. Ok? Então, assim como aqui em cima, a gente tem que descobrir quantos gramas eu tenho nesses 8,68. 1 mol desse cara, 44 gramas. 8,68. Aqui está errado. Ok. 8,68 mol é W, uma incógnita aleatória. Vamos multiplicar esse cara por esse cara, no caso, que vai dar 381,92 gramas. Então, como é que eu chego no total de CO2, sabendo que agora eu tenho duas reações separadas, mas, no final das contas, isso faz parte de um produto só, que é a gasolina. Eu vou ter que somar esse valor com esse valor. Por que eu já não alterei isso aqui para quilo? Para somar tudo em grama e depois converter para quilo de uma vez só. Porque depois, se eu já tivesse convertido, eu teria que somar quilograma com grama. Não ia dar certo, pode ser que dê errado. Então, a gente vai agora para cá. A gente soma esse Y, que é da reação do isoctano, com o W, que é o da reação com etanol. Deixa eu botar isso aqui, que você fica me incomodando. Então você vai ter 1.851 gramas, mais 381,92 gramas, que eu esqueci de botar aqui, mas que vai nos dar 2.232,92 gramas. Dá para arredondar para 2,2 quilos. Ok? Então, isso aqui está em quilo. O máximo, no caso o máximo não, a média, né, que uma árvore capta por ano é 15,6 quilos, que corresponde a 1 litro de gasolina. Então, para saber quanto uma árvore capta em litros, eu tenho que dividir a média, né, que no caso seria o máximo que a gente teria aqui, pelo que eu gerei de dióxido de carbono nessa reação, nessas reações. Você vai ter 15,6 kg por litro dividido por 2,2 kg. Você vai cortar quilograma por quilograma, vai te sobrar 7,09 litros, que está arredondando, a gente pode arredondar para 7 litros, e isso está na alternativa C da UERJ.
Show! Bom, agora a gente vai para a questão 39, que é a próxima de química, que diz: atualmente o símbolo do elemento correspondente ao hexasilício quase é... Bom, como é que a gente resolve essa questão? Lendo o texto que está acima dela, que é bem importante. Bom, Ano Internacional da Tabela Periódica. A UERJ ela sempre gosta muito de trabalhar em cima de datas comemorativas, o tema, né, da data. 2019, a tabela periódica do Mendeleev, né, que é o modelo que a gente usa atualmente, completa 150 anos. Então tem um textinho aqui bonitinho. Vamos lá. Há 150 anos, a primeira versão da tabela periódica foi elaborada pelo cientista Dmitry Mendeleev. Trata-se de uma das conquistas de maior influência na ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da física, da biologia e de outras áreas das ciências puras. Tá vendo? Química é quase tudo. Como reconhecimento de sua importância, a Unesco e a ONU, né, /ONU no caso, proclamou 2019 o Ano Internacional da Tabela Periódica. Na tabela proposta por Mendeleev em 1869, constavam os 64 elementos químicos conhecidos até então, além de espaços vazios para outros que ainda poderiam ser descobertos. Para esses possíveis novos elementos, ele empregou o prefixo ECA, que significa posição imediatamente posterior. Por exemplo, o ECA-silício seria o elemento químico a ocupar a primeira posição em sequência ao silício no seu grupo da tabela periódica. Ok. No final ele diz: em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico artificial de número atômico 101 foi denominado Mendeleev. Show. Aí agora vamos voltar aqui para a questão que pergunta: atualmente o símbolo do elemento correspondente ao ECA-silício primeiro a gente precisa ter uma noção do que são os períodos, o que são os grupos da tabela. Períodos são as linhas, grupos são as colunas da tabela. Agora a gente precisa entender o prefixo ECA. Posição imediatamente posterior dentro dos grupos da tabela. Então, dentro dos grupos, o cara ECA, em relação ao átomo ali, é o cara que vem abaixo dele. Então, o silício é o nosso querido Si, e o ECA-silício é o cara que está abaixo dele, no mesmo grupo, que é o nosso querido germânio. A opção que bota o germânio, né, o GE, é a letra C. Show. Bom, agora a gente vai para a questão 40, que diz o seguinte: considere uma amostra laboratorial de 0,43 gramas de Mendeleev. O número de átomos presentes nessa amostra equivale a... Bom, no final do texto, o último parágrafo diz: em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, que ele está se referindo ao Mendeleev, o elemento químico artificial de número atômico 101 foi denominado Mendeleev. No final da prova da UERJ, a gente tem uma tabela periódica. Se você for achar lá o Mendeleev, ele tem número 101 e massa molar, no caso, 258 gramas. Ok? Ele quer saber o número de átomos presentes em uma amostra contendo 0,43 gramas desse cara. Estequiometria básica, fundamental. A gente sabe que 1 mol desse cara pesa 258 gramas. Então você tem que saber, você tem que passar tudo para mol primeiro. Você quer saber quantos mols tem em 0,43 gramas. Então 0,43 gramas tem X mol. Passa esse cara para cá, esse cara para cá. Então você vai isolar esse cara aqui, dividindo. Você vai ter 0,43 dividido por 258. Isso vai te dar um número, não vai ser bonitinho assim, claro, mas você, usando seus conhecimentos matemáticos avançados, você vai passar isso para notação científica, que isso facilita muito a nossa conta. Vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 3 mol. Show? E agora, para achar a quantidade de átomos, você vai fazer o mesmo processo, utilizando a mesma unidade mol e aqui você vai... 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23 unidades dessa coisa. Então, para átomos não é diferente. 1 mol do Mendeleev tem 6 vezes 10 a 23 átomos de Mendeleev. Como eu quero saber quanto tem em 1,6 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 0,43 gramas, vou botar aqui, e aqui a minha incógnita. Vou multiplicar esses dois caras. Potências de mesma base. Você, no caso, você soma os expoentes, mas aqui vai ser 23 mais menos 3, então você vai subtrair esse cara aqui. Vai ficar 10 a 20. 6 vezes 1,6 dá 9,6, ok? Mas qual que é o macete aqui? Esse cara aqui está quase em 10, né? Então você pode aproximar ele para 10. Estando 10,
ele multiplica esse 10 a 20, passando a ser 10 a 21. Alternativa B. Show? Bom, agora a gente vai para a última questão, que é a questão 44, que nos diz: em uma unidade industrial, emprega-se uma mistura líquida formada por solventes orgânicos que apresenta a fórmula molecular C2H6O. Entre os componentes da mistura, ocorre isomeria plana do seguinte tipo. Ok? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é isomeria plana, que é o que a questão está falando. São compostos, a regra básica é que eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Ok? Então aqui, C2H6O. Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 2 carbonos. 6 hidrogênios, um oxigênio. Show? Existem vários tipos de isomeria. Mas para ser isomeria plana, primeira regra, na verdade, para ser qualquer isomeria, a primeira regra é ter a mesma fórmula molecular. Ok? Nas isomerias planas, existem vários tipos de isomerias, tipo de cadeia, no qual um composto com a mesma fórmula molecular tem diferentes tipos de cadeia, normal, ramificada, de funções nos quais os compostos têm a mesma fórmula molecular, mas apresentam diferentes funções. Claro que hidrocarbonetos não possuem, não tem como ter isomeria de função, uma vez que só tem carbono e hidrogênio. Se você modificar a posição de carbono, a posição dos hidrogênios, não faz diferença, porque não vai deixar de ser um hidrocarboneto. Agora, olha esse caso aqui. A gente tem o C2H6O. Nesse caso, eu vou ter atrelado esse carbono uma hidroxila. O que faz com que esse composto, hidroxila atrelado a uma cadeia carbônica, seja um álcool. Olha esse caso agora. Também é um C2H6O. Entretanto, o oxigênio, o hidrogênio que estava aqui, passou a se ligar diretamente com o carbono, e o oxigênio foi para o meio dos 2 carbonos. Essa função, quando o oxigênio está como um heteroátomo numa cadeia carbônica, é chamada de éter. Provavelmente eu escrevi esta. Mas é um éter. Ok? E, no caso, é o que dá a nossa resposta, porque conforme você muda o oxigênio de posição nessa cadeia, você está alterando o tipo de função, né, que esse composto obtém. E isso está na nossa letra B. Né? Nós temos aqui uma isomeria de função. Bom, a gente fechou a nossa correção aqui. Eu espero que vocês tenham ido muito bem, tenham acertado tudo. O editor falou aqui que eu estou fora da tela do enquadramento. Mas eu espero que vocês tenham acertado tudo. É isso. Um beijo nos corações. Um beijo no pai, fé nas crianças, uma coisa assim. Até a próxima.